Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas do nono ano. Chegamos aqui no nosso 10º capítulo. 10º capítulo que fala justamente sobre a ditadura militar, fala justamente sobre o regime militar. Esse capítulo eu vou dividir ele em duas partes, para conseguir explicar direitinho para vocês. Primeira parte, eu vou falar sobre o golpe de 64, é justamente essa parte que você está assistindo. Segunda parte, eu vou falar sobre o regime militar e os 25 anos no qual o regime militar ficou no poder. Dessa primeira parte, antes da gente começar a falar propriamente do golpe de 64, vamos aqui à definição. Por que golpe de 64? Tem muita gente que defende revolução de 64. Na história nós utilizamos golpe de 64 porque revolução, nós, historiadores, utilizamos quando há uma mudança dentro da sociedade. Então, se houvesse uma mudança dentro da sociedade, houvesse uma mudança na estrutura da sociedade, o termo revolução estaria correto. Porém, como não aconteceu uma mudança, ao contrário, o golpe de 64 foi feito para que não ocorresse mudanças na estrutura da sociedade e a elite brasileira continuasse com seus privilégios e a estrutura social não se modificasse, o termo correto, então, é golpe de 64. Tirando isso do caminho, vamos lá. O que nós vimos até agora, então? Na aula passada, nós começamos a falar, nós vimos aqui esse período de democratização, nós estávamos falando desse período da democracia populista, e a partir desse período que a gente estava falando de 45 a 64, nós vimos ali no final da aula passada que nós tivemos ali o governo do Jânio Quadros. E no governo do Jânio Quadros foram acontecendo diversas coisas que vai ter como consequência o golpe de 64. Vamos lembrar alguma dessas coisas aqui para dar uma refrescada na memória. Jânio Quadros, que é essa figura aqui, esbelta, bela, garbosa, é uma pessoa aqui que vai subir ao poder com um discurso extremamente popular, um discurso extremamente conservador, um discurso extremamente moralista. Ele vai ser um cara aqui que vai defender a família, a honra e os bons costumes. Ele vai tomar atitudes, por exemplo, como presidente, que ele vai tentar proibir o uso de biquíni nas praias. Esse biquíni de 2 peças aí que a mulherada usa na praia era uma coisa que ele achava escandalosa, uma coisa que ele queria proibir enquanto presidente. Durante toda, então, a vida política do Jânio Quadros, ele teve essas polêmicas, no qual ele se envolveu nessas questões conservadoras, nessas questões de costumes. O Jânio Quadros, ele se colocou como uma alternativa aos políticos tradicionais, uma alternativa a esses políticos que eram vistos como corruptos e uma pessoa que estava ali se colocando contra o sistema e contra a corrupção. Ele era aquele cara que iria moralizar o sistema, ele era aquele cara que iria limpar o sistema, por isso o lema da vassourinha, que ele ia varrer a corrupção do sistema político brasileiro. Então nós temos aqui um cara que entra com todo esse discurso, mas ao entrar não consegue dar conta desse discurso, não consegue realizar esse discurso. E ele vai começando a tomar certas atitudes ali que vão desagradar diversas pessoas, mas algumas atitudes vão desagradar a elite e o exército brasileiro. Quais são essas atitudes? Vamos lembrar. Ele vai fazer uma política de aproximação dos países comunistas, ele vai fazer uma política de aproximação aos países da África, aos países comunistas, mas ele vai fazer também uma política de aproximação dessa própria parte da sociedade que era favorável ao socialismo e ao comunismo. Então ele vai ali dar uma medalha para o Che Guevara, ele vai reatar as relações políticas com a União Soviética, e a partir disso ele vai tomando uma série de atitudes ali que vão sendo vistas pela elite brasileira, mas vistas principalmente por parte do exército brasileiro como atitudes que seriam perigosas e atitudes que seriam contrárias principalmente aos interesses dos Estados Unidos. Visto isso, nós temos aqui que ele renuncia e ao renunciar entra no lugar dele o João Goulart.
João Goulart entra no poder, ele entra no poder já com aquela situação conturbada que nós vimos na aula passada. Quando o Jânio Quadros renuncia, o que acontece é que o João Goulart estava na China a mando do Jânio Quadros, ele estava na China representando o Brasil, fazendo uma série de acordos econômicos, e quando o fato acontece, o João Goulart volta para o Brasil e já há um movimento de resistência que tenta impedir ele de assumir o governo. Esse movimento de resistência ele é vencido por um movimento legalista que prega que o João Goulart tem o direito de assumir o poder, e a partir disso nós temos aí o João Goulart assumindo o poder, mas agora num regime parlamentarista. Ele é presidente, mas ele divide o poder com o primeiro-ministro. A partir disso, nós temos aqui já colocada essa questão do medo comunista. E nós vimos que o João Goulart, então, vai tentando governar. A partir do governo dele, nós vimos ali que essa crise política não se resolve, é feito um plebiscito. Esse plebiscito aqui, ele coloca para a população se eles querem permanecer parlamentaristas ou se eles querem ir para o presidencialismo, no qual João Goulart seria presidente com poder de fato. O presidencialismo ganha, João Goulart ganha e ele ganha o poder de fato da população. A partir disso, nós temos aqui o João Goulart governando, e ele governa aqui com o seu chamado plano trienal, que era um plano de reformas de base na população, reformas de base na sociedade brasileira. Essas reformas de base aqui iriam mexer na estrutura da sociedade brasileira, fazendo algumas coisas que eram extremamente necessárias para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a reforma agrária. Ele vai colocar então essa série de medidas que vão desagradar ainda mais a elite brasileira e vão colocar nele a taxa, vão colocar ali a faixinha bem no meio da testa dele de ser comunista. O que de fato ele não era. O que ele estava fazendo ali era uma série de medidas para distribuição de renda, visto que a população, e maior parte da população brasileira, era pobre e era miserável naquele momento. Nós temos ali uma sociedade de analfabetos, uma sociedade de ignorantes, no qual a maior parte da população não tinha acesso à saúde, a maior parte da população não tinha acesso à educação, a maior parte da população vivia no campo ou na periferia das cidades, em uma situação de pobreza e miséria. Então nós temos ali uma parcela muito pequena da população, que era uma parcela privilegiada, que era uma parcela da população que tinha todos os privilégios e tinha uma grande quantidade de renda, era rica. A desigualdade social, então, era muito grande nessa sociedade. Ele estava com essas reformas tentando resolver esse problema, ou pelo menos dando um caminho para resolver esse problema. Nós vimos ali então que ele tinha o apoio de grande parte da população, ele tinha o apoio, por exemplo, das ligas camponesas, ele tinha o apoio da União dos Estudantes, ele tinha o apoio das centrais sindicais, ele tinha o apoio então disso que hoje nós chamamos de esquerda da nossa sociedade. Nós temos aqui, então, uma proposta do que ele considerava ser uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade que trate o brasileiro de maneira mais igual e não olhe somente para a elite, para aquele rico brasileiro, e não olhe para o pobre que está ali morrendo de fome no canto. O que nós vimos, então, é que esses planos trienais, eles vão ser muito mal vistos pela elite. Esses planos trienais vão cair muito mal frente aos Estados Unidos, que estava ali paranoico com a questão da Guerra Fria. E esses planos trienais que vão propor uma reforma agrária, uma reforma tributária, uma reforma financeira, uma reforma administrativa, eles vão ter uma reação muito grande por parte da elite brasileira, mas uma reação muito grande que vai fazer com que esses setores conservadores façam uma série de marchas, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Quando finalmente, então, nós temos ali um movimento que vai derrubar o nosso João Goulart do poder. Ele vai sair do poder em 1º de abril de 1964. O que nós temos aqui, então, é uma sequência que pode ser contada de diversas maneiras. O
que nós vamos fazer aqui então vamos dar uma olhada no que é a narrativa oficial. O que é que os militares contaram para a população durante o governo militar, qual é a narrativa então proposta pelos militares. Os militares eles consideram que há uma sequência de fatos que tornou inevitável o golpe para tentar salvar a sociedade dessa ameaça comunista que estava sendo colocada ali. Nós estávamos numa situação de Guerra Fria, vamos lembrar, no qual duas potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, estavam ali em guerra e estavam ali a qualquer momento a ponto de mandar mísseis nucleares um no outro e destruir toda a humanidade. Então há uma situação de tensão e essa situação de tensão justificaria a tomada do poder. Vamos ver qual que é a narrativa, qual que é a sequência de fatos que eles propõem que lhe tornou inevitável o golpe de 64. A sequência da narrativa dele geralmente vai começar então com o Jânio sendo eleito presidente. O Jânio é eleito presidente com o Jango em segundo. Vamos lembrar que a Constituição desse momento aqui, ela determina que o segundo colocado seja o vice-presidente, mesmo que o segundo colocado fale tudo que é o contrário do que o primeiro ganhou. Então nós temos aqui o Jânio se aproximando de Cuba, politicamente de Cuba, ele se aproximando da União Soviética, se aproximando do Che Guevara e fazendo uma certa defesa desses movimentos socialistas, desses movimentos comunistas. E nós temos aqui o Jânio sendo pressionado por diversos setores. Ele é pressionado por esses setores que colocaram ele no poder para fazer essa moralização da política brasileira, para retirar essa camada corrupta que a sociedade olhava nos políticos brasileiros. E o Jânio, então, ele vai passar a ter essa pressão de diversas áreas, de diversos setores da sociedade, mas também uma pressão externa. Uma pressão externa dos Estados Unidos que olha para o Brasil com um risco, achando que aqui o Brasil corre o risco de ter uma revolução, como aconteceu em Cuba, uma revolução comunista que coloque aqui um governo que seja socialista, que seja comunista, que seja favorável à União Soviética e contrário aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não queria e que isso acontecesse de maneira nenhuma. A partir disso, nós temos aqui o momento de renúncia do Jânio e o Jango assume o poder. Jango assume o poder, João Goulart está no poder, e a partir disso nós temos esse conflito entre presidencialismo e parlamentarismo, um conflito ali que vai demorar 2, 3 anos sem conseguir sendo resolvido, até o momento da renúncia do Jânio, até o momento da renúncia do Jango. O Jango ele está ali então numa aproximação de uma série de políticas que podem ser consideradas comunistas, que podem ser consideradas socialistas, como por exemplo a reforma agrária, ou uma reforma financeira, uma reforma dos impostos, fazendo mais imposto para o rico e menos imposto para o pobre. E ele vai colocar que o Brasil, então, está nesse momento de que o Jango quer colocar reforma, e o Brasil fez uma série de acordos, tanto com a China, tanto com Cuba, e a partir disso o Jango vai discursar e ele vai defender em certos momentos aqui esses governos comunistas, esses governos socialistas. Então, há o medo de que Jango seja favorável demais ao comunismo. Há o medo que o Jango seja favorável demais ao socialismo e contrário aos interesses dos Estados Unidos. O governo Jango começa de fato. Nós temos ali, então, uma série de coisas que vão acontecer a partir do momento que o Jango entra no poder, mas principalmente a partir do momento que o Jango assume como presidente dentro de um presidencialismo e não no momento de parlamentarismo. O que nós vamos ter aqui, então, é um jornal da Argentina, o Tribuna da Imprensa. Ele vai publicar, então, uma série de reportagens, no qual essa série de reportagens mostra que há uma compra ilegal de armas da Argentina pelo Brasil. Quem está comprando, não sei. Só sabe-se, então, que há um envio de armas em massa para o Brasil e que essa venda está acontecendo, está sendo realizada. O Brasil está comprando armas da Argentina e está comprando armas debaixo do pano.
Nós temos ali o presidente, o Jango, também faz uma visita à Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental é comunista. Vamos lembrar que a pessoa já achava que ele é comunista, agora ele vai visitar um país comunista. Qual é a conclusão das pessoas? Ele é comunista. A partir disso, nós temos aqui o Luiz Carlos Prestes, aquele cara da coluna Prestes, aquele cara que é comunista, defendendo e falando que ele apoia o Jango. Ou seja, o Jango é comunista. A mais B, na cabeça das pessoas, Jango é comunista. A partir disso, nós temos ali um momento no qual há uma crise econômica brasileira, nós temos uma inflação no país e o país vai enfrentando uma série de problemas sociais, uma série de greves que vai acontecer nesse momento aqui e o PCB vai declarar apoio, vai manifestar apoio de diversas maneiras ao Jango. PCB, Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista do Brasil está declarando apoio para o Jango. Então isso quer dizer que Jango é comunista. Se todo mundo que é comunista apoia o Jango, é óbvio que o Jango é comunista. O problema é que nesse momento aqui há uma abertura dos arquivos do Partido Comunista do Brasil. Esses arquivos vão mostrar ali que há um plano para uma revolução comunista no Brasil. E esse plano para essa revolução comunista vai acontecer em maio de 1964. Nesses mesmos arquivos, nós temos ali que há um treinamento para uma guerrilha comunista no Brasil já fazem 2 anos. Nós temos ali guerrilheiros sendo treinados em todo o território nacional já fazem 2 anos. E esses guerrilheiros estão sendo treinados com o quê? Com as armas da Argentina. A partir disso, nós temos ali um movimento revolucionário que vai estar recrutando civis. Nós temos um movimento revolucionário que está recrutando membros da Liga Camponesa. Liga Camponesa que apoia o Jango. E nós temos ali, então, atentados acontecendo por todo o Brasil. Um atentado à base militar do Pará, que vai matar 30 civis e 12 militares, que é um caso que é abafado pelo governo, um caso que ficou na surdina e ninguém ficou sabendo direito o que aconteceu, e movimentos e ataques guerrilheiros por todo o Brasil, ações guerrilheiras por todo o Brasil acontecendo em menor e maior escala. Então nós temos ali um momento no qual a ordem social estava em risco. Se a ordem social estava em risco, o que vai acontecer é que em janeiro de 64, o Jango vai lá e decreta a desapropriação das terras, decreta a reforma agrária. Já está guerrilha por todo o Brasil. Nós temos lá um cara querendo fazer reforma agrária, querendo tirar a terra dos donos dela para dar terra para a população. Tem coisa mais comunista do que isso? Então nós temos ali o Leonel Brizola, cunhado do Jango, declarando o fechamento, pedindo o fechamento do Congresso e começando então a estatizar as empresas. Ele declara ali a estatização das empresas de petróleo, exploração de petróleo ali no Brasil. Lacerda, principal voz da oposição, que foi a oposição Getúlio Vargas, o cara que supostamente fez o Getúlio se suicidar, agora vai ali de novo no palanque dizer que o exército e a população têm que se levantar contra esse governo comunista que estava arriscando a ordem social do Brasil. Nós temos ali uma marcha de mais de 100 mil pessoas pedindo a intervenção e o fim do governo Jango. Finalmente, civis e militares cercam o palácio do governo. Cercam esse palácio e pedem, insistem no fim da renúncia de Jango. O que acontece? Frente a toda essa situação, o Jango foge para o Uruguai. E o povo, como não poderia deixar de ser, vai às ruas festejando, comemorando em massa o fim dessa ameaça comunista, o fim desse momento de
desequilíbrio social, esse momento no qual a sociedade está ali enfrentando essa instabilidade social, e agora nós temos ali o exército brasileiro no poder, o exército brasileiro estabilizando a sociedade. Jarbas Passarinho, que foi ali ministro, né, nesse momento ali, foi o ministro do governo militar, ele vai definir esse momento como: a contra-propaganda da esquerda ousa negar provas indesmentíveis. A verdade incomoda. É inútil convencer mitomanos. Acho que ele estava querendo falar mitomaníacos. Mas beleza. O Brasil foi salvo de virar uma imensa Cuba. Brasil não virará Cuba. Bom, você já ouviu isso no dia a dia. A questão é, os militares estavam dizendo então que eles deram um golpe para salvar a democracia. Eles terminaram a democracia para salvar a democracia. Muito bem. Qual que é o problema dessa narrativa? O problema dessa narrativa aqui é que ela é uma narrativa que foi produzida, mas é uma narrativa que ela tem diversos dos seus elementos, diversos dos seus fatos, ou eles são exagerados, ou eles foram plenamente inventados. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do PCC, quando a gente está falando do PCdoB, desculpe, quando a gente está falando do Partido Comunista do Brasil, aqueles arquivos ali não existiram, aqueles arquivos ali foram inventados, parte da guerrilha, aquela guerrilha que estava sendo treinada há 2 anos no Brasil, ali foi plenamente exagerada. A esquerda brasileira nunca conseguiu se organizar para fazer um cafezinho na esquina, muito menos para fazer uma revolução aqui no Brasil. O que nós temos aqui, então, são fatos que foram exagerados e fatos que foram inventados numa narrativa que se torna meia-verdade. O que é o golpe, então? Vamos começar, vamos ir do início e entender o que está acontecendo aqui no Brasil. As origens do golpe, então. Com o final da Segunda Guerra Mundial, que nós vimos aqui, nós vamos ter aqui uma sociedade que vai se dividir mundialmente entre o capitalismo e o comunismo. Essa é a chamada Guerra Fria. Nós temos ali a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. Dentro desse movimento ali, nós vamos ter o enfrentamento dessas duas potências. Não o enfrentamento direto, mas o enfrentamento indireto dessas duas potências. Então, nós vamos ter o enfrentamento deles na Coreia, Guerra da Coreia, nós vamos ter no Vietnã, Guerra do Vietnã, nós vamos ter ali na Revolução Cubana, e nós vamos ter nesse momento do que tudo isso que está acontecendo no Brasil, nós vamos ter a chamada crise dos mísseis de Cuba, que vai ser um momento no qual o mundo inteiro ficou respirando, ficou segurando a sua respiração, porque foi um momento no qual tanto o presidente dos Estados Unidos como ali o líder da União Soviética estavam ali com o dedo no botão para mandar bomba atômica para todo lado. Então, nós vimos aqui que, frente a esse momento de Guerra Fria, os Estados Unidos vai ter uma série de reações. Vamos destacar algumas iniciativas dos Estados Unidos. Primeira é a chamada Aliança para o Progresso. Ele é o estímulo a uma série de reformas sociais na América Latina. Então, são reformas da estrutura social para diminuir a desigualdade social e, com isso, o comunismo, o socialismo se tornar menos sedutor, vamos dizer assim. Então, eles vão não só incentivar que os governos façam isso, como eles vão ali, às vezes, emprestar dinheiro para fazer isso. Segunda iniciativa, a doutrina contra a insurgência. A doutrina contra a insurgência vai ser muito importante durante o governo militar brasileiro. A doutrina contra a insurgência é um mecanismo de repressão das forças guerrilheiras, dessas forças de guerrilha que vão se espalhar pela América Latina, e esse mecanismo de repressão ele vai ser treinado e ele vai ser tutelado, ele vai ser supervisionado por instrutores dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos forneceu instrutores para treinar pessoas na América Latina inteira para combater guerrilhas, para prender pessoas, para torturar pessoas. E a terceira iniciativa é a Escola das Américas. A Escola das Américas é um centro de instrução militar, um centro de formação militar, mas também um centro de formação ideológica. Os militares mandavam pessoas para lá, para os Estados Unidos, então, formar a pessoa ideologicamente e garantir que a pessoa fosse
ali favorável aos Estados Unidos, fosse ali leal aos Estados Unidos. Era um centro de doutrinação ideológica. Dentro desse centro de doutrinação ideológica ali, ele também foi conhecido como escola de ditadores, justamente porque esses ditadores que vão ser colocados na América Latina, esses ditadores que vão ser colocados no poder na África, por exemplo, eles vão ser todos dessa escola das Américas. Esses ditadores todos vão vir dali e eles vão ser formados ali. Boa parte dos generais brasileiros também foi a essa escola das Américas. Boa parte dos generais brasileiros, todos eles foram ali ter a sua instrução militar, mas principalmente foram ali doutrinados ideologicamente. Outra questão aqui é, durante a década de 50 e início da década de 60, o que nós temos no Brasil aqui? Nós temos 3 tentativas de golpe militar. Primeira tentativa foi em 1954, com o governo do segundo governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas subiu ao poder novamente, agora com a votação popular. O Getúlio Vargas está sendo pressionado por todos os lados pela elite brasileira. Nós temos ali um movimento de golpe militar, mas antes que esse movimento se concretizasse, o Getúlio vai lá e se suicida, e a partir do suicídio de Getúlio Vargas, se retira ali, se desarma ali aquele golpe que estava sendo montado pelas Forças Armadas Brasileiras. Segunda tentativa de golpe. Segunda tentativa de golpe vai ser ali no qual o Juscelino vai assumir o poder. Juscelino Kubitschek ganha a eleição, mas a elite brasileira e parte do exército brasileiro não aceita aquela eleição do Juscelino Kubitschek. Novamente há um movimento de golpe, mas esse movimento de golpe ele vai ser desarmado pelo Marechal Lott, que vai ali fazer um movimento contrário ao golpe, um movimento legalista que vai permitir que o Juscelino Kubitschek assuma o poder e vai permitir que o Juscelino Kubitschek então se torne presidente da República. A terceira tentativa de golpe vai ser ali em 1961, no qual o Jango está voltando da China para assumir o poder. Há um movimento de golpe para tentar com que ele não assuma o poder. A solução, então, é uma negociação que faz com que o Brasil se torne parlamentarista. Mas nós temos ali 3 tentativas de golpe antes do golpe de 64. Então nós temos ali uma tentativa ali dos militares tomarem o poder de maneira seguida. Segundo, o governo João Goulart. O governo João Goulart, então, ele vai propor uma série de reformas. Então nós temos reforma educacional, reforma tributária, reforma eleitoral, reforma agrária, reforma urbana. Todas essas reformas que estão sendo colocadas ali são reformas que têm como ponto de partida a expansão dos direitos, dar mais direito para a população e fornecer melhores recursos para a população. Então, reforma educacional queria transformar a educação em pública e universal para todas as pessoas. Reforma tributária ia aumentar o imposto para o rico e diminuir o imposto para o pobre. Reforma eleitoral ia dar o direito às pessoas votarem universalmente no Brasil, inclusive as analfabetas. O analfabeto, nesse momento, ele era impossibilitado, ele era proibido de votar. Lembrando que a maior parte da população era analfabeta nesse momento. Reforma agrária, distribuição de terras no Brasil, e a reforma urbana justamente para tentar corrigir o problema das favelas que estavam começando a surgir no Brasil. Tudo isso vai fazer com que a elite brasileira e o exército brasileiro se coloque contrário ao Jango naquele momento. Mas vou chamar a atenção para uma coisa. Nós temos ali, em 1961, um instituto sendo fundado, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais sendo fundado. Esse instituto foi fundado com um objetivo claro. Esse objetivo era fazer uma narrativa. E qual é a narrativa que ele vai produzir? Justamente a narrativa oficial do governo militar que eu falei para vocês agora. Mas vamos prestar atenção. Olha os detalhes desse instituto aqui de pesquisa e estudos sociais. Esse instituto de pesquisa e estudos sociais, ele vai receber uma série de recursos. A partir do momento que ele é aberto, ele recebe uma série de recursos de dinheiro, de capital estrangeiro. No mínimo, $500 mil.
Hoje, $500 mil não é muita coisa, mas naquele momento, $500 mil seria o equivalente hoje a alguns bilhões de reais. Então, nós temos ali um investimento maciço em um instituto de pesquisa e estudos sociais no Brasil. Esse instituto ele vai concentrar as principais cabeças, os principais pensadores, os principais nomes desses grupos considerados de direita no Brasil, que são contrários ao comunismo. Ele vai receber recursos privados de multinacionais, mas também vai receber recursos de empresas nacionais. Os principais empresários brasileiros vão ali jogar, vão injetar dinheiro dentro desse instituto. Ele vai também receber contribuições das chamadas senhoras cristãs. Então nós temos essa liga de mulheres cristãs que vai ali se reunir e vai ali injetar dinheiro nesse instituto de pesquisa e estudos sociais. Agora, qual que era a função deste Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais? Primeiro, ele coordenava a oposição ao governo João Goulart. Ele vai, então, organizar esse movimento de oposição ao governo João Goulart e as medidas que o João Goulart estavam querendo tomar. Segundo, ele vai produzir o chamado material anticomunista para diversas mídias. Vai produzir material para jornal, vai produzir material para televisão, vai produzir material para rádio, vai produzir livros, tudo isso que vai ser distribuído para a população de alguma maneira para fazer esse movimento anticomunista e contrário às reformas do João Goulart. E terceiro, ele vai mapear o comportamento social do público-alvo, do público que ele considera que vai definir a opinião pública brasileira, que é a chamada classe média baixa e os possíveis formadores de opinião, jornalistas, escritores, personalidades e etc. O que nós temos então é um instituto que está fazendo ali uma campanha maciça contra o governo João Goulart, um instituto que está fazendo uma campanha coordenada contra o governo João Goulart, e esse instituto então ele vai fazer essa narrativa bonitinha que nós acabamos de falar, ele vai alinhar esses fatos do jeito que os militares estavam colocando, para dar a ideia para a população também que o golpe era inevitável, e ele era não só inevitável, como necessário. Era necessário salvar o Brasil dessa ameaça comunista. Nós temos ali uma deteriorização, então, das instituições, desde ali da renúncia do Jânio Quadros. Nós temos as instituições brasileiras sendo colocadas para a população como instituições que não funcionam, instituições corruptas, instituições que não dão conta daquilo que está acontecendo. Nós temos ali algumas mídias extremamente contrárias ao Jango. Vamos lembrar que no Brasil os donos das televisões, dos rádios e dos jornais são a elite brasileira. Então os rádios, os jornais e as televisões, elas falam pela elite brasileira, falam a opinião da elite brasileira. Naquele tempo é muito mais verdade isso do que hoje. Nós temos ali empresários e latifundiários que estavam extremamente descontentes com as reformas estruturais. Nós temos os Estados Unidos temendo que o Jango faça um governo que seja contrário aos interesses dos Estados Unidos e favoráveis à União Soviética. E nós temos ali a conivência, ali o acordo da igreja sabotando ali as reformas do Jango e pregando contra a igreja, principalmente a igreja católica. Mas as igrejas cristãs vão pregar ali contra o Jango, vão pregar contra as reformas e vão ali defender ali a necessidade da intervenção militar, a necessidade do golpe de 64. O golpe então acontece. O golpe acontece porque há uma noção de que há um governo ali que não tem mais legitimidade para governar, não tem mais autoridade para governar. De fato, é difícil a gente saber o quão popular era o governo Jânio Quadros. O mais provável é que nós tivemos uma situação muito parecida com a situação que nós temos hoje, no qual a sociedade brasileira estava dividida ali, com um terço de um lado, um terço de outro, ali, ou um monte de gente no muro, em cima do muro, sem saber o que fazer. Então, vamos considerar ali que o Jango ali tinha o apoio da população, tinha um apoio maciço da população, nós sabemos, mas esse apoio deveria ser na casa entre 20% e 30%, como as pessoas que eram radicalmente contrárias a ele também eram 20%
20 a 30% da população, e o resto da população estava assistindo ali o confronto. Nós temos ali, então, uma sociedade que estava organizada pelo Instituto e por uma série, pela mídia, pela elite brasileira, que estava ali organizada para dar o aval ao golpe de 64, a Igreja Católica defendendo o golpe de 64, os Estados Unidos defendendo que o golpe acontecia, inclusive para garantir que o golpe fosse bem sucedido, eles vão fazer a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun vai colocar uma esquadra da Marinha americana no litoral brasileiro. Então nós tínhamos algum porta-aviões e navios de guerra dos Estados Unidos no litoral brasileiro para garantir que o golpe de 64 fosse bem sucedido. Dessa maneira, então, com tudo isso na mão, o general Olímpio Mourão vai lá, reúne-se com os outros generais, com os outros almirantes brasileiros e fazem ali que consolidam o golpe. O João Goulart, frente a tudo isso, ele vai ter uma escolha bem simples. Ele vai fazer o Brasil entrar numa guerra civil e possivelmente uma guerra contra os Estados Unidos, a maior potência, né, do mundo nesse momento, ou ele foge e evita que o Brasil entre numa guerra civil e entre numa guerra contra os Estados Unidos. Ele escolhe pela fuga, ele foge primeiro para o Rio Grande do Sul, onde estava lá o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e seu cunhado, e depois ele entra em exílio no Uruguai. O que nós vamos ter aqui, então, é um golpe sendo formado no Brasil, um golpe mudando a política no Brasil, estabelecendo uma ditadura no Brasil. Esse golpe ele vai ter uma série de consequências, ele vai se agravando ao longo do tempo. Nós temos um confronto entre os próprios grupos que fizeram o golpe e o grupo moderado que inicialmente ganhou a disputa, ele vai sendo ali, vai perdendo espaço para um grupo mais radical que não quer dialogar com o resto da sociedade, quer medidas cada vez mais radicais. Esse grupo radical ele vai ali tornar o diálogo inviável já em 1968. Não existe mais diálogo entre as partes da sociedade brasileira, ou você concorda com o governo militar, ou você concorda com o governo militar. Isso é demonstrado, por exemplo, com os atos institucionais. Nós temos os diversos atos institucionais, no qual o ato institucional número 5, o AI-5, é o mais famoso, no qual ele vai tirar uma série de liberdades. Você não vai ter mais liberdade de ir e vir, você não vai ter mais liberdade de expressão, ele vai caçar os direitos políticos de uma série de pessoas, ele vai caçar os direitos das pessoas, dos indivíduos, de uma forma de tal maneira que, para você conseguir estar no Brasil, você precisava concordar com a ditadura militar ou estar calado. Se você falasse, se você criticasse algo da ditadura militar brasileira e isso chegasse ao ouvido de algum militar, você ia ser preso, provavelmente torturado e provavelmente ou desaparecer ou morrer. O que acontece então é que o golpe militar ele vai dar o início há uma série de abusos que vão ser cometidos, uma série de violências que vão ser cometidas pelo Exército Brasileiro. Nós não sabemos, de fato, a quantidade de pessoas que morreu durante o regime militar brasileiro, a quantidade de pessoas que desapareceram durante o regime brasileiro. O que foi reconhecido são cerca de 3 a 4 mil pessoas, mas o que desapareceu, pessoas que morreram durante a ditadura militar brasileira, foram muito mais do que isso. Nós temos ali, principalmente na parte da cultura, na parte da ciência, na parte da educação brasileira, se considera que o Brasil parou por 25 anos. A cultura brasileira, ela parou porque a maior parte dos artistas, a maior parte dos cantores, a maior parte dos poetas, a maior parte dos pensadores brasileiros teve que fugir do Brasil. A ciência no Brasil parou pela mesma coisa. A maior parte dos cientistas brasileiros tiveram que sair do Brasil por falta de condições de fazer os seus estudos, de permanecer no Brasil. Mesma coisa aconteceu com a educação. A educação houve uma série de mudanças. Matérias como sociologia, filosofia foram retiradas do currículo, consideradas perigosas demais. Para que você vai ensinar a camada pobre da população a pensar? Nós vamos ter então uma série de medidas que vão tentar ali congelar a sociedade brasileira e do ponto de vista da educação vão ali
educar a sociedade brasileira agora para formar um cidadão que obedeça. Não um cidadão que pense, que compreenda a sua sociedade como como deveria ser a sociedade brasileira hoje, a educação na sociedade brasileira hoje, o que a Constituição de 88 diz, mas formar um cidadão que aprenda a obedecer. Por isso você tinha matérias como educação moral e cívica. Então nós temos ali artistas saindo do país, mas uma característica marcante do governo militar foi a tentativa de fazer grandes obras, foi a tentativa de fazer algo que chamasse a atenção do mundo para o Brasil e dizer que a ditadura, o governo militar estava dando certo. Essas grandes obras vão fazer com que o Brasil tenha um endividamento e a dívida brasileira, a dívida externa brasileira se torne cada vez maior, se torne uma dívida gigante e impagável que nós temos hoje. Da ditadura militar brasileira, então, nós ficamos por aqui. Falarei no próximo vídeo sobre o governo militar. Vamos falar sobre as características e sobre a evolução do governo militar. Se você ficou com alguma dúvida sobre o golpe de 64, alguma coisa que não ficou muito clara para você, pode fazer um comentário, pode me mandar um e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Agora, vamos aqui colocar mais uma vez. O que eu estou tentando aqui é falar sobre o ponto de vista da história, do que aconteceu ou não aconteceu. Existem diversos pontos de vista sobre o golpe de 64? Sim. O que eu tentei fazer aqui é dar os fatos para vocês, fazerem a opinião de vocês. Se você está querendo esta ou aquela narrativa do golpe de 64, aí é com você. O que eu estou tentando aqui sempre é dar os fatos para você escolher, para você formar a sua opinião. Por esse vídeo, então, desta videoaula, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!